Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar de parametrização de superfícies. Bem, quando nós estudávamos curvas no plano ou no espaço, nós descrevíamos as curvas através de uma função vetorial, gama de t, ou seja, nós representávamos gama, digamos no R3. A gente pegava a cada número real e associa a um vetor no R3. Isso pensando em curvas. E se a gente fosse dar, só na base da intuição, vamos colocar assim, uma noção de dimensão de uma curva, bem, uma curva seria um objeto de que dimensão? Alguns podem, na base do palpite mesmo, responder assim, uma curva é um objeto de uma única dimensão. E aí, com base nessa, vamos dizer assim, intuição, nós vamos falar de superfícies ou parametrização de superfícies. Então, no caso de curvas, para nós descrevermos a trajetória de uma curva, basta você determinar um valor de t que você vai ter um gama de t. No caso de superfícies, vai existir uma pequena diferença. Ao invés de você apresentar um único valor, você vai apresentar dois valores. Então, vamos definir o que é a parametrização de uma superfície. Uma parametrização de uma superfície é nada mais, nada menos que uma aplicação sigma, vou usar a notação sigma, de um domínio D contido em R2 até R3. Então, deixa eu só, como aqui sai um erro de digitação, eu estou querendo dizer que sigma associa a cada vetor contido em R2 em R3, de tal modo que sigma de UV é igual a x de UV, y de UV, z de UV. Onde x, y, z, vamos pensar no x, por exemplo, a cada vetor que está em D, ele associa a um número real. Muitas vezes, nós chamamos de a parametrização da superfície o conjunto imagem. Mas a parametrização, na verdade, é uma função. E aí observe que para você determinar um vetor no espaço, agora você está precisando de dois valores. Um valor para U e um valor para V. Então vamos começar com os exemplos mais simples para entendermos esse conceito. Então considere a aplicação de tal modo que x venha a ser igual a 1 mais 2v, y igual a 2u menos v mais 1 e z igual a 1 mais v mais 2. Então, isso aqui vai representar um plano no R3 que passa no ponto 0, 1, 2 e é paralelo a esses vetores. Para entender melhor, vamos descrever o nosso sigma. Então, aqui o sigma de UV, ele é quem? Bem, quem é a coordenada x mesmo? U mais 2v. A coordenada y, 2u menos v mais 1. E a coordenada z, u mais v mais 2. O que eu vou fazer? Vou usar as propriedades básicas de somos de vetores, lá da geometria analítica. Então, vou separar quem tem u e quem tem v. Então, aqui nós vamos ter u na primeira coordenada, 2u na segunda e u na terceira. Vou separar quem tem v. Então, aqui nós temos 2v menos v e v. E, por último, eu vou adicionar quem não tem nem U nem V. Aqui, como não tem nada, coloco o 0. Aqui nós vamos ter o 1. E aqui nós vamos ter o 2. Então, rearranjando aqui, eu posso colocar o U em evidência. Então, vai ficar 1, 2, 1. Mais V vezes 2 menos 1 e 1. Mais 0, 1, 2. Ou seja, se o IV é igual a 0, sigma de 0, 0 vai dar o ponto 0, 1, 2. E observe que esse nosso sigma ele é visto como adicionado ao ponto 0, 1, 2, você tem uma componente que é com uma combinação linear desses dois vetores.
Então, o nosso plano ele vai ser gerado por esses dois vetores, aonde, de tal modo que o nosso plano intercepte esse ponto aqui. Então, aqui, tentando fazer um desenho bem mais ou menos do nosso plano, seria uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, 0, 1, 2. Então, x igual a 0, y igual a 1, z igual a 2. Então, uma coisa mais ou menos assim, por exemplo. E aí você vai expandindo para cá e expandindo para lá. Então, o nosso plano aqui é uma parametrização de uma superfície. Assim, usando uma linguagem informal. A parametrização é a função, mas eu posso dizer que aquela função representa o nosso plano no espaço R3. Existem outros exemplos interessantes para a parametrização de superfície, como, por exemplo, esse aqui. Aqui é o seguinte, eu vou destacar o domínio da nossa função. Lembre-se que o domínio é um subconjunto do R2. Então, aqui eu estou falando do intervalo que vai de 0 a 2π. Então, só para destacar que aqui eu vou considerar o eixo U, aqui eu vou considerar o eixo V. Então, como aqui é o intervalo de 0 até 2π, então eu vou marcar de 0 até 2π aqui. Vou marcar aqui o intervalo de 0 até 1. Então, aqui vai até 2π, aqui vai até 1. E observe que esse produto cartesiano nos gera um retângulo. Justamente esse retângulo aqui. Então, esse conjunto aqui é representado geometricamente falando por esse retângulo. E eu vou usar esse conjunto para descrever a parametrização da nossa superfície. Então, nesse caso, vamos lá, vamos desenhar um espaço tridimensional. E lá vamos nós. Então, eu vou fragmentar, vamos dizer assim, as etapas. Se eu considero inicialmente v igual a zero, mas eu faço variar u, ou seja, se eu fixo v igual a zero, mas eu faço variar u, observe que v igual a zero implica que você está com a coordenada z igual a zero. Só que quando você fixa v igual a zero e faz variar u, isso aqui é uma parametrização de uma circunferência. Então, a gente pode enxergar que, à medida que você avalia os pontos nesse segmento em laranja, você está percorrendo uma circunferência no plano XY, que é essa circunferência que eu estou destacando em laranja. Agora, se você fixa U igual a zero e você faz variar o V, conforme eu estou sinalizando aqui, o que isso acontece graficamente? Então, fixa o valor de U igual a zero. Então, você está no ponto x igual a 1, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, e você está variando o V. Ou seja, você está variando a terceira coordenada de 0 até 1. Então, quando você varia somente a coordenada z, o que você está fazendo é mudando a altitude. Então, quando você percorre os pontos por aqui, você só está fazendo esse deslocamento para cima. Agora, se você considera, deixa eu colocar na cor rosa aqui, se você considera fixar u igual a 2π, o que vai acontecer? Você vai dar a volta completa e você vai fechar aqui. Você vai fechar aqui novamente. Isso fixando u igual a 2π e você fazendo variar v. Agora, para terminar o nosso desenho, vou deixar até em amarelo mesmo. Quando você fixa o v igual a 1 e você faz variar u, ou seja, fixa v igual a 1 e varia u. Então, a altura vai ser sempre igual a 1, mas esse percurso é um percurso de uma circunferência. Então, você vai ter, uma circunferência sendo desenhada na altura z igual a 1. E aí dá para perceber, sem muitas dificuldades, que o que você está desenhando na prática, à medida que você percorre todos os valores de U e V que estão contidos nesse retângulo, o que você está representando é esse cilindro de altura 1. Então, o que eu acabei de fazer foi parametrizar o cilindro e uma observação. Esse cilindro eu estou parametrizando sem a tampa. Ou seja, eu só estou percorrendo
Imagina que eu tenho, por exemplo, essa folha de papel que está aqui, essa folha de papel, e eu colo o pedaço rosa no pedaço verde. Então, eu colo o pedaço rosa e o pedaço verde, então a figura que eu tenho é esse cilindro aqui, sem as tampas. Então, é muito importante perceber esse movimento que eu estou fazendo na hora de fazer a análise do domínio para a imagem. Um próximo exemplo é como parametrizar a parte superior de uma esfera centrada na origem raio R. Porque é o seguinte, existe uma equação para a equação da esfera centrada na origem, que é você fazer x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isso aqui está representando uma esfera, e todos sabem que uma esfera é nada mais e nada menos que um leão que morreu, porque é uma esfera. Desculpa pela piada. Mas aí desenhando, opa, nosso camaradinho aqui, vamos desenhar a nossa esfera. A priori, eu teria tanto o pedaço de cima quanto o pedaço de baixo, olhando para essa equação. Se eu isolo o z ao quadrado, eu vou ter que z ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x2 menos y2. E eu posso olhar z igual a mais ou menos raiz quadrada dessa expressão. R2 menos x2 menos y2. Se eu olho para a parte positiva, eu estou olhando para a casca de cima. Se eu olho para a parte negativa, estou olhando para a casca de baixo. Então, como eu estou interessado somente na casca de cima, então eu estou interessado em todos os x, y, z, de tal modo que essa condição seja satisfeita. Só que para eu parametrizar uma superfície, eu preciso de duas variáveis. E duas variáveis independentes, ou seja, aquelas que eu posso ter liberdade em atribuir valores. Bem, acho que já está bem nítido quais são as variáveis. Então, como eu vou parametrizar essa superfície? Eu vou considerar um sigma de UV de tal modo que o nosso x seja igual a U, o nosso y seja igual a V, e o nosso z vai ser simplesmente raiz quadrada R2 menos U2 menos V2. Ou seja, você deixa XY livre, ou seja, você chama XY de U e V, e aí o Z vai estar em função de U e V. Pronto. Você acabou de parametrizar a superfície aonde os valores de U e V têm que cumprir essa condição aqui. U ao quadrado mais V ao quadrado tem que ser menor ou igual a R ao quadrado. Então, justamente, você ter essa liberdade de fazer a parametrização. Porque para cada UV dentro da circunferência, você vai ter um ponto aqui no alto. Se U ao quadrado mais V ao quadrado fosse maior do que R ao quadrado, ou seja, isso aqui ficaria negativo, raiz quadrada de um número negativo não existe. Se fosse exatamente igual a R ao quadrado, você teria o Z igual a zero, ou seja, você teria justamente essa casquinha de fora. Então, eu acabei de parametrizar a superfície. Então, é dado por essa representação, onde o domínio da nossa função cumpre essa condição aí. U ao quadrado mais V ao quadrado menor ou igual a R ao quadrado. Outros exemplos interessantes sobre parametrizações. Eu poderia usar essa mesma ideia para parametrizar uma função, um paraboloide elíptico. Então, como aqui o z já está dado, o que eu vou fazer para parametrizar? Bem, sigma de UV, eu simplesmente vou pensar o x igual a U, o y igual a V, e o z vai ser U2 mais 2V2. Existem outras formas de se parametrizar um paraboloide elíptico? Poderá existir. Para facilitar nossa discussão, nós vamos trabalhar até num próximo exemplo sobre isso. Mas antes, qual é o domínio dessa função? Para todo o V no R2. Essa relação é válida para qualquer UV em R2, porque não existe nenhum impedimento, nenhuma restrição para os valores de U e para os valores de V. Determine uma parametrização da metade superior do cone Z igual a 4x2 mais 4y2.
Então, a ideia é a seguinte. Eu vou desenhar aqui o nosso cone para ganharmos uma familiaridade maior. Então, aqui, como é metade superior, então eu vou pegar esse pedaço, vou pegar esse pedaço e vou desenhar a nossa circunferência aqui por cima. E aí observe que para cada z fixo, você vai tendo circunferências. Então, a primeira estratégia que a gente poderia fazer é x igual a u, y igual a v e z igual a 4v2 mais 4v2. Até aí tudo bem. Porém, podemos fazer uma representação por coordenadas polares. Porque observe que, usando coordenadas polares, eu sei que x vai ser igual a r cosseno θ, y vai ser igual a r seno θ, e aí o z, se você fizer a substituição, x ao quadrado, y ao quadrado, vocês vão observar o quê? Que isso aqui vai dar 4r ao quadrado. Que isso aqui é ao quadrado mais isso aqui é ao quadrado. Na verdade, 4 vezes quadrado mais 4 vezes quadrado dá 4r ao quadrado. Portanto, o que acontece? A nossa parametrização sigma vai ser uma das possíveis parametrizações x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e z igual a 4r ao quadrado. Agora, quais são os valores de r que estamos autorizados a trabalhar? R positivo e θ variando de 0 a 2π, que seria justamente as voltas completas. Então, note que a gente pode justamente fazer essas brincadeiras. Para r igual a 0, nós estamos aqui. Aí, se você quiser, por exemplo, r igual a 1, r igual a 2, você vai subindo o valor de r e depois você vai girando. Então, essa é a nossa parametrização, com r positivo e θ variando de 0 a 2π. Um outro exemplo, que é inspirado no exemplo anterior, é nós pensarmos nessa aplicação aqui. X igual a u, y igual a f de u vezes cosseno v e z igual a f de u vezes seno v. Então, qual é a estratégia aqui? Vamos lá. Vamos desenhar aqui o domínio da nossa função. Então, aqui nós temos o intervalo i, que eu vou imaginar, por exemplo, que o nosso intervalo i esteja por aqui. Então, nosso intervalo i está aqui. Nosso intervalo de 0 a 2π está por aqui. Então, para fins práticos, o nosso domínio de integração seria esse retângulo aqui. Está parecendo um quadrado, mas é um retângulo. Então, só para dar uma destacada que esse seria o nosso domínio de integração. Então, vamos dar nome aqui. Digamos que o nosso intervalo i vai de A até B. E aqui o nosso v vai de 0 a 2π. Portanto, o que acontece? Digamos que, só para fins didáticos, que o gráfico da nossa função f, pensando no intervalo de A até B, A até B, digamos que ele tenha esse formato aqui, só para fins didáticos. Então, na hora de desenhar tridimensionalmente, nós vamos cair no seguinte cenário. Marcar aqui os 3 eixos. Se eu fixo, por exemplo, o v igual a 0, e eu faço a análise do que acontece com a função nesse segmento, então, para v igual a 0, o cosseno vai dar 1, o seno vai dar 0, ou seja, você vai estar no chão. E aí, na prática, o que você está tendo é a relação UF de U, que seria justamente o gráfico da nossa função. Então, no chão, então aqui é o eixo X, tá? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z. Então, como aqui é X e aqui é Y, se V é igual a 0, a coordenada Z se anula, e aí o que você está fazendo é fazendo esse desenho aqui no chão. O desenho está no chão. Se você faz essa análise
aqui, ou seja, você fixa o U igual a A, que você varia o V. Então, quando você fixa U igual a A, você está fixando o valor de X. E você está variando apenas o Y e Z. Só que o que acontece? Ao fixar U e variar V, esse movimento aqui, esse cara vai estar fixo, esse cara vai estar fixo. Se você está variando V, você está fazendo a parametrização de um círculo em relação ao plano YZ. Então, é como se você pegasse esse ponto aqui e você fizesse uma rotação. Então, você faria uma rotação. Se você analisa o seu desenho aqui em cima, você vai estar colando esse pedaço aqui. E se você avalia esse desenho aqui do lado, você vai estar desenhando na prática uma outra circunferência. Então, o que você acaba de ter? Você acaba de pegar o seu gráfico e girar 360 graus. Então, esse é o desenho que você vai obter. E aí, o que nós temos aqui é uma função real de uma variável que representa uma superfície de revolução em torno do eixo x. Ou seja, você pegou uma figura e você girou em torno do eixo x. Então, aqui nesse desenho, nós acabamos ficando com esse formato, né? Com esse desenho. Então, não é bem um cilindro, porque você vai meio que embarrigando, né? Aqui não vai ficar reto, aqui vai ter uma certa barriga. Vou tentar reproduzir aqui. Vai ter uma certa barriga. É como se fosse um cilindro, onde a cintura do cilindro é justamente dado por essa curva que está em azul. Vamos colocar assim para tentar fazer uma ilustração mais ou menos. Bem, a ideia é pegarmos esses exemplos que nós estudamos anteriormente e prosseguir na teoria aprendendo a calcular planos tangentes e aprendendo a calcular áreas de superfície. Então, espero que essa aula tenha ficado claro para vocês. Peço que curtam o vídeo e até a próxima.